Em 1870, o físico inglês John Tyndall provou que a luz poderia realizar curvaturas dentro da água refletindo nas paredes de onde esta escorria. Já em 1955, o físico indiano Narinder Kapani patenteou a fibra óptica, que, segundo suas ideias, seria utilizada para fins medicinais. Mas a fibra óptica foi usada pela primeira vez para telecomunicações em 1966, pelo físico chinês Charles Kaon, para a transmissão de chamadas telefônicas. Desde então, a fibra óptica vem sendo amplamente utilizada pelas suas características vantajosas, como ela sendo um tipo de cabo, um condutor dielétrico que é utilizado para a transmissão de dados e é formada por filamentos flexíveis e transparentes, composta a partir de sílica pura, o dióxido de silício, ou sílica dopada, vidro composto ou plástico. Mas as fibras de sílica são mais usadas para telecomunicações, pela alta transmissão de dados, baixa atenuação de sinal e a maior largura de banda. Já as de vidro composto e plástico são usadas em sistemas de baixa capacidade com uma curta distância ou sistemas de iluminação, pois possuem uma perda maior de dados. E a característica principal da fibra óptica é que os dados são transmitidos através da reflexão total de sinais de luz, pois é ela que vai transmitir as informações no sistema binário, enviando pulso ou não. Então, são usados transmissores que são fontes de luzes sólidas, fontes de raio laser ou LED. Então, numa ponta vai ter um fotoemissor, vai enviar um pulso de luz ao longo dessa fibra, e do outro lado vai ter um fotoreceptor. E uma enorme vantagem é que ela não sofre interferência eletromagnética. É uma luz que está sendo transmitida e não eletricidade. Então, lugares que possuem um alto ruído eletromagnético, a fibra óptica é muito boa porque ela não vai sofrer nenhum problema com isso. Também ela possui uma alta transmissão de dados de 10 gigabits por segundo a até 40 gigabits por segundo, mais ou menos isso atualmente. E uma curiosidade é que hoje em dia nós usamos 10% da capacidade total da fibra, e já que o que precisa melhorar é a capacidade dos equipamentos em enviar os pulsos e receber esses pulsos de maneira mais rápida. E agora, falando sobre a estrutura da fibra óptica. Bem, começando, na verdade, algumas características da estrutura é que as fibras ópticas têm a espessura de um fio de cabelo, de uma média de 125 micrômetros, ou seja, 125 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui não dá para perceber que isso aqui é da espessura de um fio de cabelo, mas se analisar as estruturas internas, vão ter realmente a espessura de um fio de cabelo. Além disso, a fibra óptica ela é bem leve, de aproximadamente 30 gramas por quilômetro. E agora, da estrutura da fibra óptica das partes internas, ela é composta por duas regiões cilíndricas coaxiais, em que ao centro tem um núcleo, que é por onde de fato passa a luz, onde tem um maior índice de refração do que a casca. Envolvendo o núcleo tem a casca, que aí vai ter um índice de refração menor do que o do núcleo. Isso do índice de refração é importante porque é ele que vai garantir o pleno funcionamento da fibra óptica para a luz atravessar de uma ponta a outra. Então, observando aqui, também tem a capa protetora, que é isso em amarelo que está sendo possível ver. A capa protetora pode ser de plástico, ela traz uma resistência mecânica contra choques mecânicos e excessos de curvatura, para proteger a parte interna, que aí não dá para ver tão bem aqui na câmera, né, de uma qualidade tão boa, mas aqui tem realmente, daria para ver se fosse pessoalmente, que tem de fato a espessura de um fio de cabelo e dá para ver que é o núcleo e a casca. Não tão bem dividido, mas dá para perceber que tem aqui. E é por onde vai passar a luz. É realmente muito fino. E é tão importante também essas resistências mecânicas que até algumas fibras ópticas vão ter ao redor, envolvendo a capa protetora, vai ter uma outra fibra que vai servir para resistência mecânica, ajudando a proteger o núcleo de impactos e tensões excessivas durante a instalação. E ao redor dessa outra fibra vai ter uma outra cobertura de plástico que ela vai recobrir o cabo da fibra óptica, também para proteger contra choques. E agora, em relação à classificação, que há dois tipos principais de fibra óptica: fibra monomodo e multimodo.
Essa divisão, essa classificação, ela se dá por meio da forma de propagação, do índice de refração e da capacidade de transmissão e facilidades operacionais. Aí elas são divididas em dois grupos, multimodo e monomodo. Falando primeiro das fibras de multimodo, que são MMF, multimodo fiber, e elas são as de mais fácil instalação, fabricação e custo menor, utilizadas para a rede local, e elas são chamadas de multimodo por causa dos vários modos de propagação dos sinais luminosos. Como o núcleo ele é maior, surgem então vários pontos de incidência dos raios luminosos. E com isso a sua largura de banda também acaba sendo menor. Em média, o núcleo varia de 50 até 200 micrômetros e a casca de 125 até 240 micrômetros. Uma das características principais, como já disse, elas são usadas para redes locais porque não são boas para longas distâncias, né? Ocorre uma atenuação muito maior. Nas fibras de multimodo tem dois tipos em relação ao índice de refração. Tem a multimodo de índice degrau, que é Step Index, que ela foi a primeira a ser realmente aplicada. Apresenta um único material compondo o núcleo. Assim, o seu índice de refração torna-se constante e apresenta um nível de reflexão. E a velocidade de propagação ela é igual, mas não o tempo de propagação. Ele acaba sendo diferente da luz que passa por dentro refletindo. E isso provoca uma dispersão intermodal, que é o alargamento do impulso proporcional ao comprimento da fibra. Quanto maior o comprimento da fibra, maior vai ser o alargamento do impulso, maior vai ser a atenuação. Por isso que ela não pode ser utilizada para longas distâncias, o sinal vai se distorcendo por causa da dispersão intermodal. E a sua banda de transmissão é baixa, e a atenuação é muito alta por causa da dispersão intermodal. Ela é composta principalmente a casca de vidro ou plástico, e o núcleo também de vidro, geralmente. Depois disso, tem a multimodo de índice gradual, Graded Index, e ela já é mais para realmente sistemas de telecomunicações, é muito boa. Ela tem uma maior capacidade de transmissão de pulsos luminosos, apresentam dimensões menores do que a anterior, e o núcleo ele é feito de um vidro especial dopado gradualmente, com várias camadas. Então, apresenta um índice de refração variável. Então, as velocidades são variadas, mas os raios chegam na outra extremidade basicamente no mesmo tempo. Diminuindo os tempos de propagação da luz no núcleo faz também diminuir a dispersão do impulso. Aí por isso chega mais bonitinho o sinal do outro lado, na saída, sem ter sofrido tanta dispersão intermodal. A casca é de sílica pura e o núcleo de sílica dopada, em vários graus, né? Em camadas dispostas gradualmente. Agora, as fibras monomodo, SMF, é Single Mode Fiber, que não é o caso dessa aqui que eu estou mostrando, que é um tipo de multimodo, elas servem, já monomodo, né, para redes de longa distância, redes telefônicas, por exemplo, e elas possuem uma fabricação mais complexa, porque elas são muito menores e por conta disso elas também apresentam apenas um modo de propagação nas fibras, pois o núcleo ele é muito pequeno e é até mais frágil. Então, os raios luminosos incidem em apenas um único ângulo, então não há dispersão intermodal e o raio se propaga diretamente. É quase como se a luz fosse seguindo exatamente ao longo da fibra sem ficar refletindo nas paredes. Isso quase não acontece. Então, por ser muito menor, o núcleo tem em média uns 8 micrômetros e a casca de 125 micrômetros, sendo formado o núcleo de sílica e sílica dopada. Então a capacidade de propagação é muito maior do que as de multimodo. Também tem uma atenuação muito baixa. E de modo geral, como todas as fibras ópticas têm dimensões muito pequenas, usa-se dispositivos que são chamados de conectores. Então, usa-se dispositivos e técnicas de alta precisão para realizar a conexão entre os segmentos de fibra e também do acoplamento da fibra com as fontes e detectores luminosos. Com isso, as terminações ópticas são constituídas de conectores que realizam a conexão entre fibras e equipamentos como detectores de luz ou um equipamento de medição, qualquer um fotorreceptor. O único problema disso é que, de modo geral, não há uma padronização para esses conectores de fibra óptica, infelizmente. Isso acaba dificultando um pouco o processo, mas ainda assim existem vários tipos diferentes.
Caso ocorra algum problema na fibra, como por exemplo quando se dobra demais ela, vai acabar quebrando o núcleo e isso impede a transmissão da informação, é necessário realizar uma emenda na fibra óptica para que ela continue funcionando de volta. Para isso, há dois tipos de emendas: a emenda mecânica e a emenda por fusão. A emenda mecânica é realizada manualmente pela junção de duas pontas de fibras ópticas num tubo que serve para fixá-las. Utiliza-se uma emenda mecânica, uma central de emenda mecânica e um clivador, que fará o corte preciso na fibra óptica. Isso é chamado de clivagem, que também permite o ajuste. Estão vendo aqui os passos no vídeo. Retire e parta o cabo de aço mensageiro com alicate de corte para ajustar depois para conseguir decapar a fibra e ter acesso depois ao núcleo dela. Um gabarito depois vai ajudar na conexão com a outra fibra. Aí depois de tirar a capa, vai sobrar só o núcleo da fibra óptica, que deve ser limpado, como vai mostrar ali, com um álcool, preferencialmente álcool isopropílico. O clivador vai fazer o corte da fibra, um corte preciso. Insira um dos lados da fibra, ali, a central de emenda. E agora as duas fibras estão conectadas mecanicamente. Na emenda por fusão é utilizado um dispositivo em forma de caixa, onde nele é feito o alinhamento e as junções entre duas fibras desconectadas através do aquecimento. E um diferencial da fusão para emenda por emenda mecânica é que a fusão apresenta uma perda muito menor, de 0,2 decibéis. E aqui, sim, no vídeo para identificar melhor. A preparação é um tanto semelhante à emenda mecânica. Decapando, depois tirando a capa, limpando, limpando o núcleo da fibra, é feita a clivagem. Agora a fusão em si. Essa fusão ocorre através de dois pinos, onde através deles dá uma diferença de potencial elétrico muito grande. E a eletricidade passa e aquece o núcleo da fibra óptica derretendo e depois juntando, soldando.
Esse tubo de proteção é o termorretrátil, que ele vai ajudar a proteger contra a umidade e também dar uma proteção mecânica para o lugar onde ocorreu a emenda. É importante salientar que em todas as emendas vai ocorrer a perda do sinal, e no lugar da emenda sempre deve-se colocar alguma caixa protetora para proteger contra a umidade e contra impactos mecânicos. Uma caixa de emenda óptica, conhecida popularmente como bazuca, que se vê nas fiações de cidades poste-luz, é muito comum para isso, até para realizar o devido manuseio e curvas que a fibra óptica pode fazer ao longo do caminho. Agora sobre o processo de fabricação da fibra óptica. Primeiro, utiliza-se um tubo de vidro que ainda está muito grande e ele vai passar por vários processos para se tornar a fibra óptica bem fininha utilizada nos cabos. Primeiramente, esse tubo ele é limpado num banho de ácido hidrofluorídrico para remover qualquer resíduo que tenha nele. E depois esse tubo ele é fundido com outro que também passou pelo mesmo processo de limpeza, e essa fusão ocorre a 2000 graus Celsius. Quando o tubo ficar com uma cor esbranquiçada é porque está quase pronto. Como você pode ver ali. Esse novo tubo maior passa por um outro processo em que ele recebe gases químicos que contêm formas líquidas de silício. Esses gases passam pelo interior do tubo, enquanto ao mesmo tempo ele é aquecido. Isso formará o núcleo da fibra óptica, as camadas de sílica, e esse conjunto é chamado de pré-forma. Além disso, há também um outro processo que não utiliza gases para colocar sílica para formar o núcleo. Nesse outro processo usa um mandril, como se fosse um tubo com uma dimensão um pouco menor do que esse que é utilizado para fibra óptica. E esse tubo ele é colocado, ele já possui ao seu redor várias camadas de sílica. Ele é colocado dentro do tubo que é a fibra óptica. Então ele é aquecido e aí o vidro dilata. E assim como também todos os gases de sílica que estavam nesse mandril, eles se aderem ao tubo da fibra óptica. E assim o mandril ele é retirado e ele pode ser reutilizado novamente várias vezes. Ali ainda é o processo dos gases. Essas partes mais esbranquiçadas no tubo é a sílica. Lembrando que enquanto isso o tubo ele é constantemente aquecido, já dá para ver o interior, que seria o núcleo da fibra. Agora essas partes são separadas. E agora vem a parte de afinar esse tubo, de esticar ele até que fique bem fino. Para isso ele é posicionado verticalmente numa torre de forma, uma torre que é realmente muito alta para ele conseguir se esticar bastante. Para ele se esticar utiliza o próprio peso do vidro ou então também um contrapeso. Enquanto isso ele é aquecido também, o vidro já está quente, ele é aquecido novamente e ele vai escorrendo e passa por um forno também amolecendo e escorrendo, que é o que está acontecendo ali agora. É utilizado um peso maior na sua ponta para ele esticar mais. Agora ele é cortado para se colocar o peso.
enquanto ele é esticado, ele também passa por umas roldanas, que medem a tensão da fibra e também, juntamente com o monitor, garante que ela tenha o diâmetro certo, já que dependendo do tipo de fibra, sendo multimodo ou monomodo, vai apresentar características diferentes. E por fim, ela é enrolada num tambor, depois distribuída e colocada num cabo, com a capa protetora. Muitas vezes já vem junto com um conector, isso é de fábrica para facilitar o processo, depois de manuseio e instalação da fibra. Ali pode-se ver a luz percorrendo no interior dela.